A live de hoje é sobre mentoria e eu vou convidar aqui hoje a Marcela Castro, que é uma jovem linda de 24 anos, também é estudante de arquitetura e urbanismo e está há 5 anos morando aqui em Rio das Ostras e é designer de parede. Olha que essa conversa vai ser uma conversa tanto assim de mentoria como também de troca, né? Então assim, tudo que a gente vai conversar aqui vai ser de grande proveito, porque ela tem um pouco de tempo, né? Um pouco tempo de design de parede e eu tenho 16 anos, criatura. Então assim, isso não quer dizer que eu seja melhor ou pior que outra pessoa, né? Que saiba mais, mas isso quer dizer que assim, eu tenho uma bagagem e ela tem uma outra bagagem também. Então hoje, eu, você e a Marcela, nós vamos trocar muitas cores. Em vez de trocar umas figurinhas, a gente vai trocar muitas cores aqui. E aí sim, eu quero trazer para você essa partilha, essa troca de informações, né? E essa doação, porque eu sei que há 16 anos fazendo isso, eu já experimentei muitas técnicas, muitos materiais, e eu tenho certeza que essa live vai te ajudar, principalmente a você se inspirar na história da Marcela. Eu falei só um pouquinho dela, eu vou chamá-la para que a gente tenha mais informações e a gente sim dê start na nossa mentoria hoje. Deixa eu chamar a Marcela aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui Marcela. Marcela. Aqui. Aí, Marcela, estou te chamando. Os estúdios Paredes a Cores está chamando Marcela. Tá dando aqui, Marcela, que tá dando recusado. Você quer mandar algum outro Instagram? Aquele outro que você tem? O que você acha? Ah, Marcela, tá dando aqui uma mensagem. Isso é até legal para acontecer aqui ao vivo, que tá dando uma mensagem aqui que você precisa atualizar o seu Instagram, o seu aplicativo. Então, eu vou fazer assim, eu vou desligar de novo, né? E aí você atualiza o seu aplicativo do Instagram, aí você me manda um direct aqui, Rodrigo, tá atualizado. E aí a gente volta ao vivo. Pode ser? Hein, Marcelo? Deixa eu tentar de novo. Às vezes, de repente, né? Vai que já deu. Então, tá dando a mesma coisa, Marcelo. Então, você faz isso e... Ah, você quer que eu chame pelo outro? Você prefere? Então, tá bom. Vou colocar aqui. Então, isso é legal que aconteça, porque, assim, a gente acaba tendo mais aprendizado, né? Então, aproveite. Melhor o quê? Melhor no outro ou melhor nesse? Ou melhor você atualizar? Diga para mim. Hã? O que você acha? O que eu estou escrevendo aqui? Ah, é melhor. Aceitei, então vamos começar por aqui. Vamos lá ver se a gente consegue. Ei, Marcelo! Eita, vamos Graças a Deus, meu Deus, que dificuldade. Demoramos, mas chegamos. Meu Brasil. Conseguimos, graças a Deus. E aí, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Muito obrigado Muito prazer. prazer. É a primeira vez que a gente se encontra, né? Assim, Sim. se vê, né? Vamos dizer assim. E aí, muito bem-vindo ao Paredes a Cores. Eu estou muito feliz de receber você, de saber assim, que a gente já teve 2 mentorias aqui, a terceira é a sua. E aí, a gente tem assim, quando eu digo a gente, né, somos eu e os seguidores, né? Os seguidores, que eu chamo, de que a gente realmente está experimentando vários perfis, né, de pessoas, de mulheres, até agora são mulheres,
que realmente são diferentes, né? Tem essa diferença, essa pluralidade, né? Então, assim, eu já disse que você é estudante de arquitetura, de urbanismo, Sim, que você já faz design de parede. Então, assim, queria que você se apresentasse, porque aí você, né, se apresenta melhor, e aí a gente aproveita esse tempo todo que a gente tem aqui no Parede Cores. sim. Bom, gente, eu tô muito feliz, Rodrigo, de estar aqui com você. Me sinto privilegiada, honrada por isso. Para mim é um grande prazer mesmo estar aqui. Obrigado. E eu sou, assim, apaixonada pelas artes em geral. Gosto muito da dança, gosto de cantar, eu gosto de tudo, de pintar. Sempre gostei de desenhar, sabe? Gosto de paisagem, gosto muito da natureza também. E sou apaixonada pela arte em geral. E eu já posso falar um pouquinho da minha história com a pintura mesmo? Pode. Já pode falar sua Pode? experiência tanto com a arte quanto também com a criatividade, né? Como você disse que você Sim, gosta das áreas, né, da arte, então assim, fala também um pouquinho sobre isso porque eu também sou muito assim, né? Então depois a gente conversa sobre multipotencialidade, que você tem sim, grandes indícios de ser uma multipotencial. E aí, isso é muito legal porque, assim, como eu também, né, canto, faço outras coisas, atuo em outras áreas também, é, eu busco também as minhas inspirações para design de parede em outras coisas que eu faço. Às vezes é numa música, então, assim, a música me inspira muito. Às vezes é uma textura de alguma outra sim. coisa. Então, assim, fala para mim, para gente, né, qual é a sua experiência com a arte e também com a criatividade. Sim, sim. Bom, eu desde sempre gostei muito de colorir, de desenhar, de reproduzir as imagens, sabe? Pegar um papel e ir desenhando, copiar uma flor, copiar uma borboleta. Eu amo particularmente as borboletas e as flores. Sou apaixonada por jardim, sabe? Plantas. Eu gosto muito. E eu sempre me senti bem nesse momento de pegar o papel, pegar um pincel ou pegar o lápis de cor mesmo em si. Eu sempre gostei desse momento, sempre foi prazeroso para mim e é um momento que me traz calma, que me faz bem, sabe? Renova as minhas forças, assim, digamos. Uhum. Então, se eu tô me sentindo assim meio triste, se eu tô me sentindo um pouco desanimada, eu paro tudo. Aí eu gosto de pegar um papel, respirar fundo e sair desenhando qualquer coisa que vier na mente. Às vezes faço uns desenhos meio psicodélicos assim, porque eu vou colocando tudo que vai vindo na mente, eu vou colocando no papel e gera uma arte, né? Mas eu, assim, amo ir para a praia também e respirar fundo ali no mar. E até quando eu posso também levar um caderninho e também rabiscar alguma coisa. Eu amo fazer o desenho do mar, assim. Eu acho que eu até peguei isso um pouco do meu pai, porque eu tenho muitas memórias do meu pai desenhando o pôr do sol, essas coisas assim, que meu pai também gosta muito de arte. E isso sempre me inspirou também. Tanto as montanhas quanto pôr do sol, mar. Até por isso o nome também Mar de Pintura, né? Uhum. Ah, Além de é que legal. ser Fala um pouquinho fazer sobre lembrar, isso, mar de pintura. sim, além de fazer lembrar o meu nome, né, Marcelo, Uhum. mas por causa dessa conexão com o mar, com a imensidão que é o mar, sabe, o oceano, e as variedades de cores que existem no oceano, de espécies. Isso sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre gostei muito da área marinha, né, digamos assim. Eu gosto muito de tudo que envolve o oceano e eu achei que seria um bom nome, Mar de Pintura, para poder representar essas infinitas possibilidades que nós temos com a pintura, né? E Uhum. eu gosto muito de fazer cartão também, gosto de presentear as pessoas com cartão. Quando eu era mais nova também, eu gostava muito de pintar em tela. Depois que eu vim para cá, eu não tive tanta possibilidade de pintar em tela. Não separei tempo também para fazer isso, mas é uma coisa que está nos meus planos, voltar a fazer, porque me faz muito bem.
né, usar a tela como se fosse papel, né, para me expressar ali e deixar fluir as ideias. Uhum. Agora, tem também a questão dos bloqueios, né? Os bloqueios criativos que às vezes vêm e dificultam um pouco a caminhada, mas faz parte, né? Acho que quando a gente se Faz permite, parte. né? Eu acho que é a Sim, permissão, né? A gente se permitir até mesmo viver essa fase do bloqueio, né? E buscar entender o porquê isso, né? E esse buscar entender é sim, realmente com a gente mesmo. Muitas vezes a gente sim, para, eu não sei se você faz esse exercício, mas de se olhar, né? Olhar para si, ter essa visão sem uma visão de julgar, mas uma visão de conhecer, né? Se autoconhecer. sim, Então, assim, por que que sim, eu tô com uma fase de cores mais neutras? Por que que eu tô com uma fase de cor mais colorida? Por que que eu estou mais para o mar? Por que que eu tô com mais elemento água na minha vida? Por que que eu tô mais com elemento terra, como você falou, né? Da planta, da flor, da folha, da natureza. Né? sim, E aí você vai para o ar também, que é essa questão da borboleta, que é simbolismo, né, de metamorfose, de sim, transformação, né? E é uma transformação bela, né? Então, assim, você sim, tem essa a história, né, da borboleta todos conhecem, então essa transformação traz para a gente realmente algo que nos faz crescer e dependendo de como é a nossa permissão também desse crescimento, a gente se torna como borboletas mesmo. A gente, ao invés de estar só rastejando como a lagarta fazia, a gente voa. Né? Então, se permitir. Antes de ir para a é próxima verdade. tópico, eu queria dar boa noite, boas-vindas a todos que estão na live. A Camila Castro, a sua irmã, não é? Sim. Breno, piada interna. Gisele, John, Tainá, Douglas, deixa eu ver quem mais. Jaque, saudade de você, Jaque. Felipe, Rosângela, Ramila, Rodrigo, meu xará, Kátia Castro, é quem? Sua mãe? Minha mãe. Ah, bem-vinda, Sim. mamãe. Bem-vinda. Sim, Rodrigo, ela é linda. Ramila, Tayane, Francimário, deve ser Douglas, né? Doguinha, Arnaldo, Gisele, depois eu falo mais. Mário, Tainá, todo mundo. Tá a Flávio, família toda. tá, a família toda, arrasou. Nana, Gisele, John. Aí tem um John, outro John aqui. Esse MS Castro aqui, ó, papai. É, meu pai. Ah, parabéns, papai, por inspirar essa filha linda para as artes. Sim, Cássia e muitos outros. A Silvia, do ateliê. Cássia. Todos que estão aqui, minha muito tia. bem-vindos. Muito bem-vindos. E eu queria saber, como você acabou de falar, nessa questão da sua inspiração e tudo, né? E como surgiu esse desejo, né? Essa vontade de sair do papel, depois você falou que foi um pouco para a tela, e aí você foi para essa gigante tela que é a parede. Como que isso se Sim, startou em você? Como que esse desejo foi aflorado? E aí você me diz como foi aflorado, e aí qual foi o seu primeiro passo para você ter coragem e fazer a sua primeira parede? sim. Nossa, é incrível, né? Como que as coisas vão acontecendo na nossa vida, mas eu comecei, tudo isso começou com Uhum, lettering, porque eu sempre gostei de fazer lettering, né? Que também é no papel, geralmente, né? uhum. Mas quando eu cheguei aqui, estava começando a pensar em coisas novas, pensar em fazer alguma coisa diferente. E eu pensei até em oferecer o serviço de lettering nas paredes mesmo. Mas eu não tive coragem. E ficou guardado isso. Não tive coragem. Aí veio outro que E ofereceu, depois, perdeu a chance.
Sim, eu cheguei até a fazer, eu faço ainda na igreja, eu faço vários letterings, tive a oportunidade de fazer, mas num painel, né? Num, tipo um mural, né? Um painel grande que tem lá. Uhum. E agora, trabalhar mesmo com isso, para a área profissional, eu não tive coragem. E foi até engraçado porque, de repente, isso cresceu, né? E se tornou algo, sim, todo mundo fazendo, todo mundo querendo. E eu não tive coragem de sair do lugar. É por isso que o Vejo as Paredes da pessoas. Cores surgiu, né? Dessa É necessidade das verdade. pessoas quererem aprender, né? E assim, eu vejo que muitas pessoas, né, que já passaram na minha vida, é, eu tive grandes professores na minha vida, professores de todos os níveis, né? Sim, E tive também professores que prendiam, né? Guardavam, ou às vezes nem talvez a palavra não seja nem guardar, mas assim escondem, né? Conhecimentos, escondem atalhos. E eu vejo que assim é tão triste quando você quer fazer algo, você sabe que a pessoa tem um conhecimento, principalmente daquele atalho, e a pessoa não passa. Né? Uma vez eu me lembro que uma pessoa disse para mim assim: você sabe muita coisa e você, quando for ensinar, você não ensina tudo, não. Você ensina só algumas coisas. O resto as pessoas têm que descobrir sozinhas, assim como você descobriu. E aquilo me deixou tão triste, porque assim, houve um bloqueio em mim que eu fiquei assim, gente, mas. Aí né, acolhi e fui analisar aquilo ali. E aí eu cheguei e falei, sim, cara, isso. Aí eu senti que eu comecei a me sentir mal. E aí eu fui ver, né, analisar, me autoanalisar por que eu estava me sentindo mal. E era por causa sim, disso. E aí eu percebi que assim, esse não era eu. Então, todos os conhecimentos que eu tinha adquirido, tanto por conta própria, quanto também por profissionais, por pessoas que me ajudaram, eu disse, olha, infelizmente eu não vou seguir o conselho, né, da pessoa, mas felizmente eu vou seguir o meu coração. Né? Então, se a gente não querer agradar o outro em relação a isso. Então, assim, eu sim, vi que era algo que não era eu ter que prender o conhecimento. E aí, quando você diz que o design de parede começou a virar moda, todo mundo querendo fazer, todo mundo querendo conhecer o processo, foi quando nasceu o Paredes a Cores. Né? Então, por isso que é um Instagram só para isso, um Instagram onde aqui as pessoas que sim, estão são pessoas que realmente ou são interessadas para aprender, ou admiram o design de parede, ou são curiosas, porque querem, de repente, quer conhecer e tudo, falar, ah, meu Deus, eu vou ver o que é isso, tal, de design de parede, e acaba se apaixonando. Né? é Então, assim, verdade. isso para mim, isso é um feedback muito legal, porque a gente vê que é um trabalho que tem mercado para todo mundo. Não precisa se Tem sim. preocupar que você, eu não vou fazer porque fulano está fazendo e fulano. Não, até porque o meu estilo é um, o da Marcela é outra, o do João é outro, o sei lá, da Ana é outro. Então, assim, a gente tem que perder isso, né? Cada Essa um tem sua marca. Cada um tem a sua marca, cada um tem a sua hora também. Cada hora Sim, aparecem coisas novas. Tem gente que vai ficar numa linha só, tem outros que vão se adaptar para outras coisas, né? E aí, como que foi sim, quando você viu, né, que esse assunto, essa moda começou a estourar sobre design de parede? E como que você viu essa oportunidade de você fazer para você experimentar? Porque, pelo que você falou, você faz, né? Sabe a dimensão, sabe do que você está fazendo, só que você não vai para fora ainda, né? Para sim. venda, né? Como que eu vou fazer esse tipo de andamento, vamos dizer assim. Mas eu queria que você me dissesse, nos dissesse, né? Como que foi essa experiência de sair do papel, principalmente que você fazia o lettering, e ir para a parede? Como que foi esse primeiro passo? Você já foi logo com a tinta, foi com giz, foi com lápis, foi com o quê? Vamos lá. Foi com giz. Peguei o giz, eu tinha vários giz, né, coloridos e tal. E comecei a criar coisas, fazer baseado nos temas também dos encontros, né? E criar baseado também, pegando referência na internet, né, sobre o que fosse, né? Seja uma letra diferente ou uma forma diferente. E fui fazendo assim.
Aí no ano passado, eu comecei a ver muitas fotos de algumas pessoas, muitas fotos de algumas pessoas, alguns artistas na internet mesmo, no Instagram, fazendo a pintura em parede, pintura artística. Eu pensei, gente, que coisa genial, que lindo. Eu fiquei admirada, né? E na hora eu não pensei muito em fazer, mas eu achei muito interessante. Comecei a seguir, fui seguindo várias pessoas, vários artistas. E com o tempo, né, eu fui pensando, gente, eu acho que eu quero fazer isso. Eu quero tentar isso. Quem sabe, né? Vamos ver. Aí, mais ou menos assim, em outubro, acho que foi outubro do ano passado, eu vi que tinha pessoas disponibilizando cursos online sobre paredes, né? Sobre design de parede, sobre pintura artística. E com isso também eu fui conhecendo outras pessoas, outros artistas, e foi aumentando esse desejo, nessa sede por querer fazer design de paredes. E então eu tive a oportunidade de fazer um curso, né? Fui incentivada até pela minha chefe na Uhum. época, sim. E fiz um curso básico assim sobre paredes, mas assim, depois que eu participei desse curso, eu falei, eu quero fazer isso, quero fazer isso. E eu vou fazer. Tomou Aí tive a coragem. possibilidade. E tive a possibilidade de eu ter uma cliente já que acreditou, né, que confiou no trabalho, inclusive me deixou livre. Eu fiz até em parceria com duas amigas e deixou a gente livre para criar e fazer a pintura. Ela nunca tinha visto meu trabalho, nunca viu uma foto do meu trabalho, nem o lettering, nem nada. E ela ficou admirada, assim, e gostou. Aí a gente fez o trabalho e foi maravilhoso. Para mim foi assim, libertador. Foi para mim, já que eu gosto tanto de borboleta, né? A gente já falou sobre borboleta, para mim foi a metamorfose, foi aquele processo repentino, né, da passagem da lagarta para borboleta. Uhum. E eu abri as minhas asas e voei, O seu porque casulo foi a parede, né? sim, foi a parede. Foi incrível. Isso foi libertador para mim, sabe? Foi incrível. Então foi a partir daí que tudo começou. Aí eu fiz a primeira parede, né, nesse ano de 2021, Uhum. e isso mudou tudo. E aí, Agora eu me descobri nisso, né? e aí Uma paixão. quando você foi fazer essa parede, né? A sua primeira parede. Essa primeira parede, como que foi o seu processo de criação desse design de parede? Você se inspirou em alguma coisa que você de repente já tinha em mente, ou você se inspirou dentro de uma referência que a cliente já tinha te dado, ou você meio que teve que conhecer o espaço, ver o tamanho da parede, conversar, né, com a cliente, dar até um briefing para ela. Como que foi essa primeira abordagem, até porque foi o seu primeiro design de parede? Sim. Bom, esse não foi o primeiro. O primeiro mesmo eu fiz no escritório, tipo, tipo um teste. E a gente foi, eu trabalhei as ideias, pensei em umas formas e fiz. Tem até um Reels na página, né? Com a parede da copa do escritório. Aí foi o teste ali. Fiz aquela arte. E já nessa cliente, né? A primeira cliente, a gente teve liberdade para pensar nas ideias. Então, a gente foi no local, vimos o espaço e até uma ideia também da Priscila, que eu trabalhava com ela, né? Ela teve a ideia de pegar as cores do revestimento e usar como base para criar essa arte. E a gente pensou Ah, em que fazer legal. voltado para. Sim, sim, muito legal. E a gente pensou em usar formas naturais, né? E uma coisa mais diferenciada do que a gente está acostumado a ver. Pegamos a silhueta, né, das folhas de bananeira e colocamos elas soltas na parede, né? E Então você ficou um foi mais trabalho para um bem estilo mais legal. orgânico. É, meio orgânico, meio geométrico, assim, porque o revestimento também tinha umas formas geométricas. E Entendi. foi uma ideia bem legal. E foi Essa um trabalho, ideia, assim, muito legal. essa ideia, né, que você deu aí de como vocês beberam da fonte,
né, do que já tinha no espaço. Então, assim, isso é Sim, você que está assistindo aí, anote isso, porque é uma dica super legal. Quando a gente vai fazer algum trabalho e esse trabalho já tem, né, coisas no ambiente, então, assim, o design de parede ele tem que estar para completar, né? Ele vai complementar, ele vai abraçar o que já tem ali. sim, Então, como a Marcela falou, o que eles fizeram? Já sabiam o desenho, já fizeram uma referência com o revestimento e as cores, usaram as cores da mesma paleta do revestimento. Você não precisa usar todas as cores do revestimento. O revestimento tem várias cores. Mas você pode eleger, sim, de repente, duas, três, quatro cores, ou todas as cores, vai depender muito do isso. que você quer fazer. Mas essa observação que né, que você destacou, isso é interessante de a gente estar se preocupando, por quê? Quando você vai fazer, talvez até o seu primeiro design de parede, bate aquele desespero. Porque como que eu vou fazer? Que cor eu vou colocar? Eu vou errar na cor. Porque muita gente fala comigo sobre a questão de cor. Ai, Rodrigo, mas eu não sei que cor colocar. Essa cor não vai ficar boa. Essa cor não vai ficar legal. Essa cor aqui é muito escura. Essa cor é muito clara. Essa cor aqui é muito apagada. Essa cor aqui me lembra coisa ruim. Essa cor aqui me lembra coisa boa. Então, tudo é cor. Então, se você já Sim, tem esse caminho já em relação à sua paleta existente, né? Então, assim, já houve uma conversa ali. E aí você chama para tomar um café quando você coloca o design de parede ali. Então, assim, é o design de parede conversando com o que tem no ambiente, né? Então, foi uma sim, saída, como diz outro, fenomenal. Porque você tira muito essa responsabilidade das costas, né? Até porque para você não fazer e depois chegar ao cliente e dizer, não gostei, né? E aí, às vezes, sim, destaca umas cores que não tem nada a ver com o ambiente, não conversa, né? Não tem harmonia, né? sim. Depois, a cliente ela até me procurou e falou: será que não teria como botar uma coisinha verde? O que que você acha? Ela até perguntou a opinião. Aí eu falei com ela: olha, eu gostei da maneira que ficou. Eu acho que se colocar o verde, talvez não fique tão bom como está nesse momento. Eu, sinceramente, fiquei bastante satisfeita com o resultado. Então, eu aconselho não colocar o verde, deixar dessa forma mesmo, porque até tiveram uns croquis, né? E no início eu até coloquei verde, coloquei azul, o fundo seria branco, mas por conta do revestimento foi uma ideia assim genial mesmo. E ficou lindo o trabalho. Eu gostei bastante. Ah, que Aí legal. ela ficou satisfeita também. E algo que mais me marcou com o feedback da cliente é que quando ela foi ver, a reação dela foi única, ficou guardada na minha memória. Que ela olhou e ela ficou assim, sem palavras, e ela disse que a primeira coisa que ela sentiu quando ela viu a pintura foi amor. E isso para mim foi tudo, porque foi feito com amor mesmo. Eu gosto de fazer as coisas bem e fazer algo que transmita o melhor para as pessoas, né? Aquele sentimento de aconchego, de Uhum. paz, né? E quando ela falou que ela sentiu amor ao olhar para a pintura, foi a primeira coisa que ela pensou, isso para mim já foi o suficiente. É porque quando a gente bota, né, toda a nossa verdade, toda a nossa honestidade no nosso trabalho, isso faz com que as pessoas Sim, realmente entendam que, sem a gente dizer, né? Então, assim, você não falou que você tinha feito com amor, que você, né, tinha dedicado aquele tempo muito sim, mais do que você deveria, né? Você teve esse envolvimento com o design de parede, tanto é que ela percebeu, você não disse. Né? Então, quando as coisas, a gente realmente tem esse carinho reconhecido, porque eu amo o que eu faço. Eu tive uma visita essa semana de uma colega minha que há um tempão a gente não se encontrava. A gente fez um uhum, curso junto, e aí depois ela mandou um WhatsApp para mim e ela falou assim, Rodrigo, tá tão nítida a sua alegria, o seu. Assim, você tá. Naquele dia eu tava muito cansado. E ela falou assim: você tá com a cara cansada, mas assim, você tá soltando assim, fogos, porque assim, tudo que você fala, o entusiasmo que você fala das coisas que você está fazendo, um monte de coisa fazendo ao mesmo tempo. E aí, assim, isso para mim me deu muito gás, porque sim, realmente é o que eu amo fazer. Né? Então, assim, o que está aqui atrás, design de parede, é arte, tudo que consigo colocar arte,
eu acho assim, é a cereja do bolo, né? É aquela cerejinha de cabinho num cupcake que faz toda a diferença, né? Então, É assim, verdade. quando a gente faz com amor, as pessoas percebem. E assim, a casa, gente, que é um lugar melhor do que a nossa casa, não importa o tamanho dela, não importa a cor da parede, né? Em relação a conforto, claro que às vezes você fala, olha para uma parede e fala, meu Deus, que cor horrível. Então, você vai arrumar, mas quando está tudo harmonioso, não tem lugar melhor. Às vezes você fica. Sim. Eu teve uma época também na minha vida que eu estava muito assim, estrada direto. E aí teve um final de semana que eu falei, gente, eu preciso ficar em casa, eu preciso sentir a minha casa, porque eu não estou sentindo. Né? E, então, assim, é Sim. legal a correria, é legal, né? No tempo que a gente podia fazer isso, né? Hoje a gente está mais em casa. Então, a pandemia vem também, quando a gente olha para o lado bom das coisas, a gente começa a perceber que a pandemia veio para isso também, né? A É pandemia verdade. veio para nos mostrar a importância que é a gente ter e ser um lar, né? Não adianta a gente só ter uma casa, não Sim. adianta a gente ter só paredes de concreto, mas sim a gente precisa ter paredes a cores. A gente precisa dar vida às nossas Sim. paredes, né? Então, assim, isso que é o mais legal. Aí tem um monte de gente falando aqui que você faz tudo com amor, um monte de coraçõezinhos, que linda. E nosso orgulho. Isso é muito legal, porque as pessoas elas percebem, né? É muito nítida É isso. Aí verdade. me mandaram hoje no direct assim, nossa, como ela é comunicativa, né? Como ela é bonita. Aí eu falei, sim, tá vendo? Você tá achando que paredes a cores é qualquer coisa? Não, não. Quando a gente ama o que Que faz, né? bom. Quando a gente Sim. ama, o que faz é assim, é uma. Os dois são só fofura. Sim, nós somos fofuras, porque assim, a gente Ah, ama o que a gente faz, sim. a gente esbanja cores, né? Então, assim, quando a arte está realmente na nossa vida, no nosso sangue, né? A gente reconhece que o nosso sangue é vermelho, que a Tá. gente tem cor, né, na nossa vida. Então, assim, isso faz com que a gente realmente entenda a diferença que é ter um mundo cheio de arte, né? Ter um mundo Sim. cheio de cores. Então, assim, é muito ruim quando você olha para uma pessoa e aí, até mesmo quando você olha para a pessoa está pálida. A pessoa está sem cor. Olha como a cor ela é importante na nossa vida, como ela é importante no nosso organismo, né? Então, assim, a É verdade. casa faz parte do nosso organismo também. A casa faz parte de um pedaço da gente. Porque que seja a sua casa alugada, seja emprestada, comprada, arrendada, o que for, né? E aí, Sim. quando você tem esse sentimento de pertencimento, né, isso é realmente algo que você consegue perceber. Quando a pessoa ela está triste, ela está doente, ela está sem cor. Né? Como o Jonathan fala, cor é saúde, sim, cor é saúde. Né? E aí por isso que É o verdade. nome também vem muito para isso. Né? Paredes a cores é paredes com saúde. Quando a gente olha para uma parede saudável, eu já falei aqui de paredes doentes, quando eu olho para uma parede que está saudável, né, uma parede que é cuidada, que é zelada, né, tem interferências, ou melhor, intervenções artísticas, acontece o que aconteceu com a sua cliente, com a sua primeira cliente. Olha que experiência maravilhosa que você teve com a sua primeira. Né? Então, assim, Sim, foi extraordinário. a primeira Foi impressão maravilhoso. é a que fica. Então, assim, já pensou se você tivesse feito uma coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, e aí a pessoa chegasse, olha, tá legal, aí depois você sai, a pessoa vai lá e manda pagar? É muito triste isso, Pois é. né? E aí Sim. quando acontece isso, geralmente é quando as pessoas, o artista, né, o designer de parede, não conversa. Ele não tem esse diálogo, né? Aí, como você disse, Sim. ela me deu liberdade. Mas como que foi essa liberdade para você? Essa liberdade, quando ela te disse, ô Marcela, fique livre para criar. Essa liberdade, ela é uma liberdade
que você sente que é a hora de você fazer o que você quer, ou é uma liberdade que você analisa e fala, tá bom, ela me diz que é liberdade, mas eu tenho que saber o que ela gosta, quais são os interesses dela e o que combina com ela. Como que é isso? Você expressou realmente Sim. só o que você queria como Marcela Castro, ou você também bebeu de alguma conversa que ela teve com você, alguma coisa que você viu de um comportamento dela? Como que foi isso? Como que você usou da liberdade? Sim. Foi um pouco dos dois. Foi um pouco dos dois. Porque até como a gente fez esse trabalho em parceria, né, foi tudo pensado junto com as meninas. E teve também, depois que a gente terminou a pintura, teve um pedaço da parede que a cliente ela me pediu para mim acrescentar algo, porque ela não estava, ela estava se sentindo como se estivesse com algum vazio ali, né? Como se estivesse faltando alguma coisa. Então eu fiz essa interferência e acrescentei uma arte para ela, mais um pedaço, né? Em uma das paredes, acrescentei mais um detalhe ali e realmente fez diferença. Mas eu usei muito disso, dos dois. Tanto da minha liberdade de pensar no que eu gostaria, no que eu acho que seria bom, mas também pensando no que seria bom para ela, no que seria bom para o ambiente, no que geraria nas pessoas que fossem frequentar a casa dela, porque fica numa área de convívio social, fica na área externa, né? Fica ali no chuveirão, ao lado No do espaço chuveirão, a gourmet. pintura. Isso, isso, fica de frente para a piscina. Então, eu pensei assim, nós pensamos, né, o que seria bom para ela, o que seria bom para as pessoas que estariam ali com ela, e que isso principalmente transmitisse algo, né? No meu ponto, eu queria transmitir algo de bom para as pessoas. Esse sempre é o meu intuito inicial, transmitir algo que vai gerar algum sentimento bom nas pessoas que vão estar naquele ambiente, entendeu? Foi Entendi. E, basicamente isso. e aí, quando você tem esse sentimento, né, realmente de passar um pouco de você, um pouco da Marcela para as pessoas, Uhum, né? Então, assim, sim, você quer realmente, isso é algo que você não faz, tipo, olha, o meu trabalho é tanto e você me paga tanto, eu faço esse trabalho, esse designer aqui, pronto, acabou, né? Você se preocupa sim, com esse bem-estar. É o que eu sempre falo aqui, é o que eu sim, faço, né? Às vezes tem projetos que assim, eles aparecem rápidos a inspiração, mas tem horas que demora. E aí, assim, eu não consigo chegar e fazer por fazer. Por quê? Aí eu tenho que conversar com o cliente, falar assim, olha, eu preciso de mais um tempo, porque se não chegou ainda o que realmente a gente tem que fazer, porque o que você quer é algo super legal, mas assim, a gente precisa combinar isso, né, junto com o que a gente já tem. sim, Porque tem pessoas assim, e nem todo mundo, né, principalmente quem não está dentro da área artística, quem não tem o interesse artístico, a pessoa não é obrigada a saber, né, como fazer e de que forma fazer. Mas a gente que tem o sim. interesse pela arte, tem o interesse pelo design de parede, tem o interesse pela pintura, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? A sensibilidade de fazer algo que não seja só por dinheiro, né? Sim. Porque a própria pintura, ela é um processo terapêutico para a gente. E aí, o que você diria para as mulheres que gostariam de expressar a sua arte e escolhem o design de parede para isso? Né? Como que essas mulheres podem dar a primeira pincelada, né? Não é nem o primeiro passo, é a primeira pincelada na parede, o primeiro Sim, risco para que elas possam realmente ter esse mesmo sentimento que você teve de liberdade. Né? Quando você disse que, olha, Rodrigo, quando eu saí do papel, saí da tela e pintei a minha primeira parede, né, eu senti realmente esse sentimento de liberdade. Então, como que foi isso? Como que esse sentimento você consegue trazer para essas pessoas, para essas mulheres que ainda não tiveram a coragem da primeira pincelada? sim. Então, o que eu posso dizer é acredite em você mesmo. Acredite. Porque tem pessoas que têm apoio, e isso é maravilhoso.
Tem pessoas que têm apoio e pelo apoio que recebem, elas fazem algo, elas se movem, né? Já tem pessoas que não têm apoio e ela tem que se basear em alguma coisa. Então, não olhe as circunstâncias, não olhe ao seu redor, não olhe a opinião das pessoas, as opiniões negativas, sabe? Porque sempre vai ter alguém para dizer que você não é capaz, sempre vai ter alguém para fazer você repensar, tipo, você precisa fazer isso? Será que isso é uma boa ideia? Será que não tá bom do jeito que tá a sua vida, né? Você precisa fazer isso? Não precisa. Tem sempre alguém que fala alguma coisa assim, né? Ou então, ah, você vai fazer arte? Arte em parede? Mas como? Né? Mas não, acredite em você, né? Nós temos que acreditar em nós mesmos. E mesmo que às vezes venham aquelas vozes, né, dizendo, não, você não é melhor não, deixa isso pra lá. Não, acredite e dê um passo de confiança. Um passo de confiança em você mesmo vai mudar tudo. Porque eu decidi, eu podia receber, né, apoio de todo mundo, nós podíamos. Você também, Rodrigo, não sei como é a sua história, mas a gente podia ter recebido apoio de várias pessoas, né? Frases motivacionais, frases de apoio, mas a gente escolher não ouvir essas frases, não ouvir essas palavras. Nós temos essa liberdade, né? E ainda assim ficar paralisado. Mas não, dê um passo de fé, um passo de confiança em si mesmo, um passo de confiança na sua capacidade, sabe? O meu pai, ele sempre fala: o não eu já tenho, o sim é uma conquista. Por que não experimentar? Né? O que que te impede de experimentar? A experiência, ela tá aí para todo mundo pode ter experiência, é só dar um passo e experimentar, porque isso pode mudar a sua vida, como mudou a minha, né? Foi um voto que eu dei para mim mesma e tcharam! Né? É, Então eu vejo acredite sim. isso, e eu vejo que você tem o apoio dos seus pais, né? Sua mãe, Sim. da sua família. É muito similar à minha história também, né? Eu tenho, assim, muita gratidão por Deus, eu tenho, assim, imensidão de gratidão, tenho um mar de imensidão de gratidão por Deus, porque por ter os pais que eu tenho, né? Então, assim, e nunca eles chegaram para mim e falaram assim, olha, não faça porque não vai dar certo. Você, artista não ganha dinheiro, artista é gente à toa, nunca eles falaram isso. A única vez Que que bom. meu pai conversou comigo sobre arte foi quando ele chegou para mim na sala de jantar e falou assim, Rodrigo, é isso que você quer fazer da sua vida? Eu falei, sim. Aí ele disse, você consegue se sustentar com esse trabalho, com a sua escolha? Eu falei, sim. Ele, então tá bom. Então, assim, foi um cuidado que eu vejo, né, por ser pai. Então, tipo, quando algum Sim. dia, que demore esse dia, né, muito demore, ele faltar, mas ele saber que, assim, ele me deixou encaminhado. Então, eu gostaria muito já de deixar registrado aqui, como já várias vezes já deixei com meus pais, a minha imensa gratidão por eles, meu pai, minha mãe, meu irmão, né, os três sempre me apoiaram. E queria também muito parabenizar você e dizer muito obrigado para os seus pais, por eles te apoiarem, né? Sua irmã, seus Sim. pais. Então, assim, muito obrigado, os pais né, e a irmã da Marcela, porque isso, para a gente que é artista, é o que tem mais valor. É quando a gente tem aqueles que a gente É. ama, né, incondicionalmente do nosso lado. Mesmo às vezes, eu percebi que às vezes meu pai ficava meio, né, porque ele não é artista, nem minha mãe é artista, mas a minha família, a família Pontes, né, eu tenho a família Vieira e a família Pontes. A família Pontes é mais Sim. artística, né? Então, assim, então eu percebo isso nele, percebi isso nele, é só essa preocupação de pai, mas em momento algum ele me brecou, em momento algum ele disse, olha, apareceu isso para você, o que você acha melhor de pegar esse trabalho aqui em vez do que você está fazendo? Não, pelo contrário, ele me deu possibilidades de eu Uhum. realmente crescer como artista, de realmente crescer como ser humano, crescer como homem e crescer como alguém responsável pelo sentimento também daquilo que eu
eu ponho nas minhas coisas, né? Meu pai é um coração que anda, minha mãe é uma pessoa super alegre, uma pessoa super amável. Então, assim, são pessoas leves, Sim, né? Meu que irmão bom. também, eu aprendo muito com ele, aprendo muito com a minha família, como ser o melhor cidadão, né? E eu tenho imensidão de pessoas que me rodeiam, que me acrescentam, né? E isso é muito bom para a gente que é artista, porque nós somos sensíveis demais, É verdade. não Eu é? também sou muito grata por isso, sim. Então, Amo assim, minha família e se eu não tivesse eles, eu não sei como seria. Mas tê-los é maravilhoso. sim, não, e eu falo assim, olha, se Deus mandasse escolher quais pais você queria, eu falava, queria os mesmos, porque são os melhores Sim, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo. E assim, eu falo de coração aberto e com muita honestidade isso, né? Vamos ver aqui quem tá sim. falando algumas coisas. Só que você é linda, que você é maravilhosa, que você é artista de todas as artistas. Aí aqui a Kátia disse que vocês, artistas pintores, dão vida ao mundo. Muito obrigado, Kátia. Trazem alegria e colorido para a vida. Sim, ainda mais para esses cores, minha filha. A gente leva cor para todo É mundo. verdade. Sua irmã, nada melhor do que um ambiente harmonioso com cores alegres. Isso aí. Rose, Aprendeu comigo. isso, eu gosto assim. Discipulada. É. Primeiras de muitas, isso aí, Rose. Muita simpatia e talentosa. Isso, Paulo. Ei, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Ai, que legal isso. Isso é muito bacana. Ah, aqui, peraí. O seu pai disse: a arte, quando é feito com amor, causa um impacto em todos. Não é desenho, é uma expressão revelada através das cores. Exatamente. Quando a gente diz isso, Sim. qual o nome dele? Que só está inicial? Marcelo. Marcelo. Então, Marcelo, realmente quando a gente desenha, quando a gente pinta, né, a gente revela muita coisa do que é da gente, do que é da nossa história, né, através das cores. Sim. Por isso que às vezes a gente tem que estar muito atento, porque assim, eu sou meio de ciclos de cores. Tipo, eu vou pro guarda-roupa, eu começo a perceber que tem, porque aí eu organizo o meu varal de roupas penduradas, né, o cabideiro Uhum. por degradê. Então, assim, é preto, chumbo, Eu também. preto, chumbo, cinza escuro, cinza claro, aí vai um off-white, depois branco, aí depois começa vinho, vermelho e vou, né? Aí tem horas que tá tudo bagunçado, né? Não dá para manter, mas Sim. eu tento manter o máximo É. possível. E aí eu começo a perceber, tem vezes que eu estou somente com uma paleta de cor usando no meu dia a dia. E aí eu falo, gente, tem alguma coisa aí para eu observar. Então, isso é muito interessante. Quando Sim. seu pai diz que é uma expressão revelada através das cores, até isso é para a gente mesmo. Né? Então, assim, a Sim. minha maneira de vestir, o porquê que eu estou desse jeito, a minha casa, aí agora a gente traz para casa, por que que a minha casa ela tá desleixada, por que que a minha parede está doente, por que que a minha parede está suja, sabe? Às vezes Uhum. uma simples bucha com detergente já vai dar uma diferença tão grande na sua parede que vai ser transformador, né? E aí quando você coloca cor, quando você veste a sua parede, né? Quantas vezes a gente tem paredes nuas na Sim. nossa casa, paredes que estão precisando ser cuidadas, e a gente não sabe. Quando você. Aí a gente lembra a reação da sua cliente. Quando ela realmente percebeu que aquilo fazia diferença, olha só que, mesmo ela já tendo um projeto super legal, um projeto super arquitetado, mas olha a reação dela de tipo, tem agora a cereja do bolo, né? Tem agora o que Sim. faltava, né? Está aí e está pronto. O design de parede é isso, né? Eu faço pós-graduação em design de interiores e a Ah, gente legal. fala, a Eu gente amo fala design de exteriores. é maravilhoso, assim, depois que você, porque, né, a a Marcela é estudante, né, de arquitetura e urbanismo, é o quarto período? Você está Sim. o quinto? Sexto. Ah, é o sexto. E aí, Sim. o design de interiores, ele vem muito, né, principalmente agora, que a gente está vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de estar mais em casa, né? O design emocional, né? Esse design que traz à tona aquilo que realmente a gente é, né? Sai daquele, Sim. daquele tempo que a arquitetura
e design de interiores eram só casas de revistas, projetos de revistas. Você olhava para a casa da pessoa e olhava assim, tá lindo, mas não tem ninguém ali. E eu lembro que uma vez uma prima de uma amiga minha, assim, ela fez, né, uma casa maravilhosa, uma casa assim, só a janela dela já dava para eu morar na janela dela. Que maravilha. De tão linda. E aí, só que aí depois ela começou. Aí a arquiteta tinha feito isso, tinha feito aquilo, nessa época onde não tinha essa preocupação como a gente tem hoje. E aí Uhum. eu conversando, eu falei assim, mas é, eu sentia falta. Eu sentia falta da dona da casa. Né? Tava tudo impecável, tava Sim, parecia que a arquiteta colocava as coisas assim, com a régua, né? Com a fita, com a trena. Tudo lindo, maravilhoso, mas sim, o que a gente falta, né? É frio, é morno, não é aquela coisa aconchegante, né? Não é algo que você sim. realmente traz. E a gente consegue fazer isso muito bem com o design de parede, né? Até porque, quando você gosta de um móvel, às vezes você não gosta às vezes você gosta daquele que é de um grande designer ou de um grande artesão, né? Às vezes é um trabalho artesanal de marcenaria, Sim, de carpintaria. E aí você consegue, às vezes, está longe do poder aquisitivo, né? Para você adquirir aquilo, mas você compra algo que de repente está mais acessível ao seu momento dali, e aí você consegue, com o design de parede, você consegue fazer esse laço, né? Eu digo que é igual um presente, né? Quando o presente é é dado com um verdade. laço bonito, às vezes a pessoa já fica só no. Tem gente que nem fala, não quero nem abrir, porque tá tão bonito. E realmente às vezes é assim, É verdade. né? Então, assim, quando a gente tem esse cuidado com a nossa casa, e às vezes hoje a gente tem um perfil também de moradores, que são aqueles moradores que alugam casas, apartamentos, já mobiliados. Sim, é verdade. E aí, como que você vai chegar e falar assim, mas eu já tenho tudo mobiliado aqui e eu não tem nada a ver com a minha. Eu gosto dos móveis, gosto do que tem, mas não tem nada a ver comigo, não tem a minha cara. Aí nós, eu e você e eu, e você, seguidores, a gente usa do design de parede. Então a gente abraça a personalidade dessa pessoa que chegou naquela casa que já tem uma história com os Sim, móveis, isso. né? É E aí verdade. você traz essa história à tona da pessoa e você une os dois. São estilos diferentes, você une com o design de parede. Uma coisa é mais moderna e outra você dá o equilíbrio com o design de parede. Então, o design de parede é solução para tu, tatu. Então, assim, a gente tem que investir no design de parede. Porque a gente consegue realmente Sim, fazer algo extraordinário no nosso espaço, que a gente realmente consegue transformar não só o ambiente, como também a vida das pessoas. Né? E aí sim. eu lembro que eu fui na casa de uma amiga um tempo atrás, e aí ela estava de mudança. E aí Uhum. ela falou assim: eu trouxe as minhas coisas e aí eu fui. Não sei o que eu pedi a ela lá. Eu falei assim, eu vou pegar no meu quarto de bagunça. Porque ela não tinha. Ela tinha colocado tudo no quarto e ia tirando e ia arrumando. E aí ela Sim, está passando um processo mesmo de transição, né? Um processo de crescimento, de metamorfose. Ela até mostrou uma história que ela escreveu. E aí eu disse para ela, aí ela falou assim, o meu quarto de bagunça. Eu falei assim, então é um quarto de transição, né? É um quarto onde... Aí ela falou, gostei desse nome. Então quando a gente eu gostei nomeia, também. né? Então, assim, tem lugares, às vezes, dentro da nossa casa, que tá bagunçado e aqui onde tudo que não presta eu vou colocar aqui dentro. Tudo que eu não quero ou tudo que eu não sei o que fazer com ele, eu vou colocar aqui dentro. Sim, Muitos aí, quem aí pode colocar aqui nos comentários, não tem em casa um quarto da bagunça, né? E aí vamos chamar esse quarto de quarto ou cômodo, né? Da transição. Então é a sua transição do desapego de alguma coisa, a sua transição sim, do não querer mais aquilo e dar para outra pessoa, ou de ressignificar aquele imóvel. De repente aquele imóvel tem muita história e ele, sei lá, é um móvel que está ali, você pode de repente transformar ele num móvel com uma cuba e colocar no lavabo. Olha
que transformação que você pode Mudar a fazer? cor, né? Mudar a cor, combinar a cor dele com o design de parede. Então, assim, traz ele Sim, também para o design de parede. De repente, o que você fizer no design de parede, você faz nele também, complementa. Né? Então, assim, a gente sim. conseguir olhar para a nossa casa de forma carinhosa, né? Assim como você olha e faz o seu trabalho, como eu faço também, você também é convidada a fazer isso, a olhar para a sua casa de forma muito mais é, é, Com detalhe, né? Com importância. sim, detalhes, importância, com carinho, com amor, com dedicação, né? Sem Sim. importar, né, com essa coisa do, mas eu queria aquele sofá, mas eu não tenho. Não, vamos fazer com que a É. gente tem, né? Vamos dar Sim, realmente, tudo é possível. tudo é possível. E por isso que o design de parede ele vem com essa forma de transformação, né? De fazer com que realmente isso torna algo muito mais verdadeiro, né, para as pessoas. Né? E como que você, Marcela, vê o design de parede? Como que você consegue enxergar um cômodo? Né? Hoje, você como estudante de arquitetura e urbanismo, Uhum. como que você agora, a futura profissional, vê essa possibilidade de repente, num projeto seu a chave de ouro ser uma parede sua, né? O que você consegue ver hoje, um projeto, quando você vai fazer um trabalho da escola, da faculdade, você vê a diferença num projeto que tem uma intervenção artística, como design de parede, ou não tem diferença? Agora, como quase profissional. Sim, tem toda a diferença. Eu posso falar isso por experiência própria, porque até aquele projeto que eu te enviei do Centro Cultural que a gente fez, e nós fizemos um mural na lateral com uma pintura do Romero Brito, a borboleta de Romero Brito. Isso fez toda a diferença na fachada do Centro Cultural. Isso representou tudo que a gente queria, representou tudo, cada significado. Aquela borboleta fez toda a diferença. E o significado também que nós vemos no Romero Brito em si, porque a história dele, para quem não conhece, né, ele cresceu num lugar muito pobre e ele pintava para trazer cor para a vida dele e para a vida das pessoas que estavam à volta dele. Então, olha quem ele é hoje, né? É uma pessoa conhecida no mundo inteiro. E eu gosto muito, particularmente, inclusive, dessa pintura da borboleta que eu escolhi, porque ela representa isso, esse voo, né? E agora várias nações, né, conhecem ele, conhecem o trabalho dele, e ele se permitiu voar com essa possibilidade de espalhar cor para onde ele passou, né? Isso é maravilhoso. Então eu acho que num projeto arquitetônico, né, num projeto de design de exteriores, uma parede ela pode sim mudar totalmente o ambiente, ela pode ser uma marca, sabe? E ela pode transformar, pode ser aquele realmente a cereja do bolo, como você falou, aquela peça que faltava, pode ser um design na parede, porque pode ser um detalhezinho que foi capaz de mudar tudo, sabe? Então É, eu acredito muito na pintura, assim, nesse sentido, a pintura artística, em transformar o ambiente, eu acredito. agora você me fez lembrar uma vez, porque assim, às vezes tem fases, né? Já teve fases que eu fazia só quarto de criança. Era tanto personagem que assim, eu já trabalhei com festas, né, infantis numa época. Ah, que legal. E aí assim, eu sabia todos os personagens, porque eu tinha que assistir todos os desenhos para eu entender. Então assim, o meu papo com as crianças era assim, papo tete a tete, entendeu? Eles ali, eu aqui, ó. Eu sabia de todos os personagens. Sim. E aí eu sentava com eles no sofá. Aí teve uma vez que eu sentado com os dois, era um casalzinho, e aí eu falei assim, você vai querer o que no seu quarto? Aí ele foi, falou, não sei o que, aí ela falou também. Aí depois a mãe conversando, né? Falou assim, aí ela falou assim, ô Rodrigo, eles disseram que assim. Aí eles ficavam sozinhos conversando. E aí ele queria uma coisa que era assim, para ele era
era assim, não dava para fazer, porque era uma coisa. Eu acho que ele queria, tava na onda do Homem-Aranha preto. E aí ele queria um Homem-Aranha Hum, preto no quarto. E aí a mãe não queria deixar o Homem-Aranha preto. Aí eu falei, não, calma, eu consigo resolver isso. Ah, mas eu vou querer um negócio desse no meu quarto, não sei o que, faz só o outro. O azul, vermelho e azul, e não sei o que. Eu falei, não, pode deixar sim. que vai ficar legal. E aí, aí a menininha falou assim, ah, não liga não, deixa que, pode deixar, porque ele deixa a gente querer. Isso eu achei tão bonito para mim, porque assim, que eles entenderam que realmente quem eram os meus clientes eram eles, né? Os Sim, pais pagam, mas os clientes eram, pessoal, você dá licença que a gente vai conversar aqui. Aí eu sentei com os dois no sofá e a gente conversou. Aí que tem coisas que tem criança que, né, a imaginação vai. E aí tem é, coisas que realmente não dá. E aí a gente, como adulto, a gente tem que verdade. trazer ponderar algumas coisas. E aí você vai com É, argumentos e tudo e vai explicando. Mas assim, essa fala do que ele deixa a gente querer, isso é muito legal. Porque isso faz com que a gente já crie na criança o sentimento de pertencimento. E a cor, sim, ela é tão ela age na gente de forma tão incrível que aí esse mesmo, né, ele uma vez aí porque assim, ele trocava sempre de quarto. Aí era para eu acho que eu ia fazer, eu tava tirando uma pintura e eu ia fazer do Toy Story. E aí eu tinha que pintar de azul. Só que a cor que estava na parede anteriormente era também um azul, mas era um outro tom de azul. Quando eu uhum, recortei a parede para fazer o fundo, né? Quem não sabe o que é recorte, é quando a gente pega o pincel e faz só os cantos primeiro. Então isso se chama recorte. E aí, para depois eu passar a tinta com rolo, o azul que eu tinha colocado era muito mais o azul que ele estava acostumado, e pela ilusão, né, de ótica que a gente tem em relação às cores, aquela cor antiga virou verde. Porque o azul que estava era muito azul. A criança começou a sim. chorar, a coisa Meu Deus, desesperada. Eu não quero verde, eu não quero verde. Eu falei, não, mas meu não é Deus. verde, é azul. Não, mas eu não quero verde, eu não quero verde. Eu falei, não, o tio vai pintar de azul. Aí tive que explicar, né, que era o azul e tudo. E, Sim, então tá bom, então é o azul. Eu falei, é. Então, olha como que a cor já influencia na nossa vida, né? Então, assim, sim, totalmente. quando a gente realmente tem essa preocupação de pôr um colorido na parede, né? Ter essa preocupação de que cor vai combinar, como você teve, né? Olha, a gente vai fazer essa parede, mas essa parede a gente já tem uma paleta no ambiente. Vamos beber dessa paleta, vamos casar Sim, essas ideias, né? Então isso é muito importante. A cor é algo que a gente tem que dar muito valor. Né? E trazer cor para essas paredes que a gente tem, trazer cor para esses lugares que a gente realmente vai passando. E como que é essa questão sua, Marcela? Você até disse no início, né, que quando você tá triste, né, quando você às vezes não está se sentindo muito bem, você busca a arte para extrapolar, né, e para se expressar. Eu também faço isso. sim. E como que você olha, né, com que ângulo, né, que você enxerga essa influência da arte, principalmente agora, como você já tem a experiência do design de parede, como processo, é, como processo terapêutico. Como que é isso para você? Olha, pra mim, assim, é como se eu me desligasse de tudo, sabe? Deixasse tudo pra fora. Assim, eu não sei explicar bem, mas é como se eu esquecesse de tudo nesse momento. É como se eu me fechasse no jardim secreto e ali eu me desligo de tudo ao meu redor, todas as ideias, todos os pensamentos, todos os sentimentos. E foi assim também que eu escrevi canções, assim que eu fiz também, tive as melhores ideias, às vezes foi nesses momentos. As pinturas mais expressivas que eu já fiz também foram nesses momentos, que eu me desliguei e só deixei fluir, né? Fluir no pincel, fluir no lápis.
ou com a voz, né? Aquilo que eu tava sentindo dentro de mim foi fluido, assim, sabe? Entendi. Então, E pra mim, esse essa momento é assim. e como é esse registro? É sempre no papel esse registro, ou melhor, sempre foi no papel, ou teve outro veículo que você usaria hoje, por exemplo, a parede seria também um veículo que você poderia se expressar. Mas como que é isso dentro da Marcela aí? Como que é esse borbulhão de ideias, esse aflorar de expressões, né? E como que isso, mesmo que você vá fazendo uma parede, você faz esse croquis, você testa essas paletas, faz o desenho, ou pelo menos a inspiração, ou escreve essa inspiração para que você possa fazer alguma coisa na parede, ou alguma coisa é, no teto, entendeu? Como que é esse processo seu de registro desse aflorar artístico da Marcela? Sim. Nesse momento, né, quando eu tô nesses momentos assim, mais querendo me desligar um pouco, me desconectar das coisas, né? Eu geralmente me deixo livre. Eu vou pegando, eu pego um papel mesmo, sempre foi papel, sempre foi. Pego um papel, aí ou eu pego tinta ou eu pego lápis de cor mesmo e vou misturando. Ultimamente tenho usado tinta, tinta mesmo. Às vezes até tinta guache, alguma coisa assim. E eu vou misturando as cores e vou fazendo assim, vai dando a ideia na cabeça e eu vou fazendo, né? Mas esse momento de estar fazendo na parede também, nossa, é um sentimento incrível que eu sinto dentro de mim. Parece que quando eu tô fazendo, mesmo no dia que eu fui fazer, né, para cliente, quando eu estava pintando ali, parecia que eu estava desligado das coisas. Eu só estava ali passando aquele esboço, né, para a parede e pintando e aproveitando aquele momento como algo bom, né? Como algo para realmente desfrutar, um momento prazeroso para mim. E foi assim, incrível, foi maravilhoso. E eu penso também, já tô com umas ideias em fazer aqui em casa, né? Tô conversando com a minha família. Tem uma garagem aqui que a gente não usa e eu quero me expressar ali, naquela parede da garagem. Quero fazer alguma arte e deixar fluir também. E aí, Mas tudo que eu faço geralmente é voltado para a natureza, assim. Folhas, entendi. flores. Eu quero fazer algo assim. E como que é a sua relação com os materiais, né? Então assim, como que você disse que você fez a parede com giz, né? Aquele giz escolar. Você já fez alguma parede com tinta já, ou você ainda está nessa transição de sair do giz para ir para a tinta? Travou aqui. Pode repetir, por favor? Tá. Em relação a material, então como que você Sim, está se comportando com o material? Você falou que fez com giz, aquele giz de quadro de lousa, quadro negro. e aí Lousa. como que você faz essa transição do giz para tinta? Né? Isso é algo que você já assumiu, tipo, olha, agora eu vou usar o giz como eu uso o giz para marcação, né? Sim. Então eu vou usar o giz para marcação e vou começar com tinta, ou você ainda está nesse processo de tipo, algumas coisas vão estar com giz, depois com tinta, para depois eu fazer tudo com tinta? Eu, por enquanto, eu faço a marcação todinha no giz. Aí venho com pano, né? Tiro o excesso. Aí depois venho passando a tinta. Ainda não tive a experiência de fazer sem fazer a marcação. Todas as vezes, eu também já usei lápis também. Só que eu usei um lápis que eu não lembro qual era a espessura dele, mas ele me deu um trabalho. Para tirar, né? Deixou a parede meio Você deve manchadinha ter na hora de usado apagar. algum 4B, 6B, Foi. bem Foi algum macio. B. Então, Sim, foi. então assim, a melhor coisa para você riscar a parede é você usar o 2H. Sim, peguei essa dica com você. Por quê? Porque ele tem um grafite mais seco.
né? Então, assim, você Sim, pode marcar com o giz, porque assim, é muito mais fácil, a gente tem muito mais segurança. Igual aqui essa parede, eu fiz isso, eu marquei primeiro com giz, aí depois eu vim com o lápis 2H, apaguei o giz, porque se eu fosse fazer com porque eu fiz com caneta posca. Se eu fizesse com a caneta posca e com o giz presente, eu ia entupir a minha caneta, né? sim. Então, assim, não Já façam tive essa isso. experiência. Não façam isso, pelo amor de Deus. Até para Por lettering, favor. por favor, não façam. Então, assim, para lettering é muito importante você, né, quando a gente pode usar a Posca porque é muito mais fácil, né, de usar. E você pode fazer isso. Você escreve todo o desenho que você quer do lettering com giz, com a sua paciência. Depois você passa o lápis, apaga todo o giz e vem fazendo depois com a Posca, para você não estragar. Então, use o Sim. 2H, né, a Marcela está dizendo aqui, né, Marcela, que não é bom usar o 4B, Não nada que tem usem B, 4B, 6B, muito menos. 2B, nem um B. nem o B. Nem um Porque aí, B. então, assim, a diferença, né, quando a pessoa, né, quando você que não conhece ainda o lápis 2H, quando você for riscar, principalmente no papel, você vai sentir uma diferença muito grande, porque como posso dizer para você explicar? Ele é duro. Então, assim, ele é Sim, é bem rígido. e ele é seco, né? Então, assim, você olha e fala, eu nunca escreveria com papel, com um lápis desse. Porque realmente ele é ruim para escrever, porque ele quase às vezes nem aparece. Porque de tão seco Uhum. que é, ele fica bem fininho. Para gente que é designer de parede, é a melhor coisa. Porque você, para apagar depois é muito melhor, né, o Marcelo? Sim, Porque total. o 4B, ou o 6B, ou 8B, ou 9B, é horrível para você apagar, porque realmente ele tem uma concentração grande de grafite, né? E essa questão da tinta, você está querendo mais tinta que seja com um acabamento mais fosco, mais lavável, que são as brilhantes e as semibrilho, acetinadas. Como que é Sim. isso? Você tem uma escolha em relação a esses acabamentos também? Sim, eu não experimentei ainda outro tipo de tinta. Ultimamente eu uso acrílica fosca e não experimentei outro ainda. Eu fico bem satisfeita com o acabamento que fica com essa. Mas uma mais brilhosa, por exemplo, eu não sei. De repente, quem sabe eu testo um dia, mas eu gostei bastante do resultado da acrílica fosca. Então, eu tenho usado essa desde sempre. E aí você compra as tintas prontas, né, as cores, melhor dizendo. Você compra as cores prontas ou você faz as cores, né, uma paleta com aquele xadrezinho? É, eu sempre uso pigmentozinho xadrez na E você tinta tem alguma branca. dificuldade em relação à mistura de cores, à descoberta de novas cores? Você experimenta, você brinca com essa questão vou ver que cor vai dar. Porque assim, a gente tem as cores primárias, secundárias e terciárias. Né? Isso a gente Sim, aprende na escola e às vezes a gente esquece e aí no momento você acaba querendo saber como que mistura isso. Mas a gente tem outras cores que a gente consegue misturando essas outras, né? E dando também diferenças de quantidades de cor. Por exemplo, eu sim. quero fazer uma cor mais clara, mas com a mesma paleta. E como que você se descobre isso? Você testa ou você, quando é uma cor nova, você já compra direto para não ter risco de errar? Como que é? Não, eu gosto muito de testar. Gosto muito de experimentar. Eu vou guardando nos potinhos. Uhum. Inclusive, né, tem hora que eu tô lisa, tem hora que eu tô cacheada, então os potes de creme eu reuso eles Ótimo! para misturar a tinta, Eu lavo eles e uso para misturar a tinta ali. Aí já fica guardado, né, as coresinhas, uma em cada pote de creme, Entendi. E e assim, eu vou fazendo como. as misturinhas. Mas Entendi. teve o caso, por exemplo, dessa cliente que eu fiz no chuveirão, que a gente comprou as cores já prontas, já misturadas. Só em alguns detalhes que eu misturei com pigmento. Entendi. E assim, tem alguma dúvida específica que você tem? De repente, eu queria te perguntar sobre isso, sobre, sei lá, algum tipo de material que eu gostaria muito de usar e não sei como usar ou onde encontrar. Você tem algumas perguntas ou algumas coisas que você queira realmente também estar tirando dúvida, porque também pode ser, né, a dúvida dos nossos seguidores aqui, e de repente isso Sim, ajuda também. sim.
Então, eu gostaria de saber se você já teve a experiência com a caneta Posca ao ar livre, em paredes exteriores. Então, essa eu não fiz ainda. Por quê? Porque a caneta Posca, ela não é resistente à água. Então, se eu passar um pano Uhum, aqui úmido, ela vai soltar. Então, tem sim, uma marca, se eu não me engano, Moletom, eu acho que é uma marca que eu posso até depois colocar o arroba aqui na live para você dar uma sim. Vou olhada, pesquisar, que que eu ela é nunca ouvi base de falar, eu óleo, acho. que ela é base de óleo. Então, assim, ela pode ser usada em área externa. Eu gosto sempre de, tipo assim, na área externa, digamos, vou fazer alguma coisa com essa caneta. Eu gosto de depois passar um verniz spray para eu dar uma certificada do material. Uhum, Se for um mural muito grande, aí o bom é você fazer com o pincel, o contorno, porque o contorno vai ser mais grosso, né, mais largo. Então você faz com o pincel e com a tinta, ou você pode uhum, usar a tinta spray. E você pode fazer o contorno com grafite, né? Você pode usar um pouco dessa, sim. beber um pouco dessa inspiração. Mas É, eu ainda geralmente não experimentei spray, tinta spray, a mas tinta tenho spray é vontade. algo que você é bom antes de você fazer um painel ou um mural ou, né, um design de parede com o spray. É bom que você tenha uma certa conversa, vamos dizer assim, com o spray, né? Com a lata de spray. Então você tem que testar, né? Para você ver qual a pressão que você coloca, como que você, qual é o seu gestual. Isso é legal você também ter se conhecer como usuária de uma tinta spray, porque é totalmente Sim. diferente, né, do pincel. Então, assim, e para você usar a caneta também do lado de fora, você tem que ver se a parede permite isso. De que sentido? Se a parede for uma parede muito com acabamento muito rústico, rústico que eu falo é tipo o embolso não tá lisinho, né? Ele tá bem feito, mas não tá liso. Ele tem Uhum, algumas sim. alguns buraquinhos, alguma textura, vamos dizer ali. E isso vai fazer com que a sua caneta danifique. E ela não vai conseguir completar tudo porque ela vai passar só em alguns lugares. Então, assim, a caneta Posca, Sim. ela gasta o bico. Né? Então, essa Moletom também, ela gasta o bico. Então, se você usar em paredes, até interno, se você usar em paredes que são muito grossas, né, que são muito ásperas, você não Uhum, vai ter uma vida prolongada da caneta, não. Então, é bom que, assim, é. quando você for pensar nisso, pro lado de fora, pense no pincel, pense no... Esse que eu sempre falo da Atlas, que é o Plumatec, tem umas trinchas fininhas, e aí, assim, de É, eu uma tenho polegada. umazinha. Então, acho que é uma polegada, você pode usar para fazer o contorno. Porque como o desenho vai ser grande, geralmente, que a gente vai para fora, então vai conseguir comportar. Ou você compra aquele redondo 171 da Tigre, e aí você consegue também fazer esses contornos mais fininhos, como se quisesse fazer essa parede do lado de fora. Mas aí, se fosse essa Sim. parede, eu não usaria posto, porque ela não é Uhum. resistente. Se eu quiser, de repente, nessa parede aqui, eu quiser mais permanência da posto, porque assim, ela não solta, ela está aqui bonitona. Mas se eu passar um pano, ela vai soltar. Uhum. Então, o que eu posso fazer? Se eu quiser dar uma vida mais longa para ela, eu posso passar um verniz aqui dentro também. Mas aí esse verniz, ele tem que ser compatível, o acabamento dele tem que ser compatível com a minha parede. Essa parede aqui é semi-brilho, o acabamento dela. Então, eu tenho Uhum. que usar se caso eu fosse usar um spray, eu usaria um spray semi-brilho. Se a sua parede é Sim. fosca, tem que ser o spray fosco. Porque isso Fosco. dá na hora do acabamento. O acetinado, que no caso eu usaria aqui, porque o verniz ele tem brilhante, fosco e acetinado. O acetinado eu usaria para essa parede que tem o acabamento semi-brilho. Só que ele é difícil da gente encontrar. Geralmente, para Rio das Ostras, é muito difícil encontrar. Então eu compro pela internet. Só que às vezes demora, às vezes o projeto você já quer terminar e É. pronto, né? Então o que você pode fazer? Você pode fazer vamos dizer assim, um coquetel de spray que você pode usar o spray fosco, depois você vem com o spray brilhante e vai passando por cima para dar uma quebrada no fosco.
entendeu? E aí depois, se Entendi. você vê que Legal. ficou muito brilhante, você pode dar uma sprayzada em cima onde está muito brilhante. Aí você vai equilibrando, aos poucos você vai aprendendo a dar essa dosagem, né? E isso é porque é um pulo do gato que eu tive que aprender na prática, porque Imagino. é muito dificultoso essa questão do recebimento, né, e do acesso ao verniz acetinado. Então, eu falei, o acetinado está no meio, entre meio, ele não é fosco e nem é brilhante, então eu vou misturar. E aí é o que eu sempre Sim, faço para quando eu quero algum acabamento nesse sentido, entendeu? sim. Eu, particularmente, eu tenho um pouco assim de dúvida com relação a verniz, qualquer coisa assim para selar a parede, né, para proteger, porque eu nunca usei nada assim, além daquele acrylex de spray, não Aham. tem. É só esse que eu conheço. Até Então, que agora eu conheci um silicone, que foi uma amiga minha que me indicou, que ele assim é muito bom para exterior, principalmente. Ele mas faz toda a esse, diferença. mas esse Fala, silicone pode é o falar. quê? Você aplica no rolo? Sim, aplica no rolo e ele fica com acabamento como se não tivesse nada por cima. Ele fica tipo invisível, sabe? Fica transparente. Ele não dá nenhuma sensação de fosco, nem de brilhoso. Ele Ele só mantém protege mesmo. como posso dizer, a origem da tinta, o acabamento original. Sim, Ah, então depois você sim, bota muito aqui bom. nos comentários o Sim, arroba boto sim. da marca. É o K154 da Viapol. Ah, depois você Muito bota bom. aqui, tá, gente. Sim, boto sim. Porque a gente tem, eu já fiz uma vez uma parede numa escola e era uma parede que já tinha as tintas, né? E essas tintas, elas estavam com medo, porque algumas estavam misturadas com corante, então tinha um mix ali de tintas e elas pediram para fazer um painel enorme no muro, mas ali era um lugar que pegava chuva. E aí elas compraram, pediram para comprar, que a gente chama de líquido brilho, que é um que você passa por cima também, como se fosse um verniz, mas da base d'água, Aham. e você passa por cima da pintura. Porém, ele fica com um aspecto brilhoso. Naquele caso, Hum, que era escola, então assim, era mais aconselhável a gente usar o brilhoso, porque ele cria uma capa protetora maior do que o fosco, né? Então, isso também é muito entendi. importante da gente se atentar. Quando a gente quer um acabamento, principalmente para limpeza, o brilhante e o acetinado, ele é o mais indicado. O fosco, ele sempre vai ter uma aderência de sujeira maior do que o fosco e o acetinado. Porque ele não tem, ele protege, né, como a tinta, se eu quiser usasse aqui, a parede fosse fosca, quisesse usar um verniz fosco, eu poderia usar. Mas ele só Uhum. protege e pronto. Mas se eu quiser usar um pano, alguma coisa assim, porque ele vai sujar muito mais fácil. Então, quando a gente quer uma película protetora a mais, né, seja na superfície, ou seja, uma superfície plana ou vertical, é bom você usar sempre o acetinado ou o brilhante. Então, nesse caso, como era um colégio e era de primário, então, assim, criança bota a Sim, mão né, de repente suja de alguma coisa, então era muito mais fácil para ser lavável, né? sim. E esse silicone, inclusive, ele tem uma característica que o vendedor me passou, né? Passou para ela, ela me repassou, que ele protege até, tipo assim, você pode lavar ele. Se alguém fizer pichação em cima dele, ele disse que passando uma buchinha com sabão neutro, né? Com o lado amarelo, você consegue, você consegue limpar Fazer a e remoção. sim, e fica perfeitinho de novo. É porque o Muito silicone ele legal. tem uma característica muito grande de repelência, né? O silicone em si. Então, Sim. assim, eu acho que eu quero muito conhecer esse produto, eu não conheço ainda. Então, assim, por É, favor, eu nos comprei bote. confiando na palavra dela e foi muito bom mesmo. Eu vou experimentar também e depois eu falo para vocês aqui. E aí você bota, porque assim, isso é uma oportunidade da gente também descobrir novos materiais, porque hoje em dia são tantos materiais que aparecem, são tantas coisas que vão aparecendo, que às vezes a gente não consegue acompanhar. Ainda mais agora que a gente está muito mais dentro de casa, então eu quase não vou na loja de tinta, então quase não tenho, né, isso. E às vezes a gente vê tanta coisa na Sim. internet que às vezes a gente não consegue absorver tudo, né? Então A essa gente fica troca é muito perdido importante. naquele monte de coisas.
Fica, fica. E aí a gente também, isso é uma coisa que é bom falar. Sim, Não se preocupe de ter muitos materiais e de querer todos os materiais. Cada trabalho que é feito, cada design de parede que é realizado, você vai descobrindo e vai adquirindo mais materiais para sua mala de designer de parede. Então você olha, um sim. trabalho é um tipo de material, outro trabalho é outro tipo de material, e a gente consegue realmente ter essa visão maior e essa visão mais de amplitude, né, de usos de materiais que a gente consegue realmente fazer com que a gente dê mais soluções para o cliente e até mais soluções para a gente mesmo. Porque às vezes assim, a nossa mãe quer que a gente faça uma parede, mas olha, não pode ser uma parede que suja. Então a gente dá uma solução. Olha, mas tem esse produto no espaço que não vai sujar. Minha mãe é todo negócio Sim. de sujeira. Não pode sujar, não pode não sei o quê, não pode. E a minha mãe é tipo assim, ela não pode ver uma lata de tinta, porque ela sabe pintou tudo. Ah, que maravilha. Oh, meu Deus, ela é minha concorrente em questão de gasto de tinta. Às vezes ela acha algumas coisas lá, aí ela cisma de fazer alguma coisa, aí ela me liga ou manda um WhatsApp. Rodrigo, essa tinta que tá aqui, ela serve para isso, isso, isso. Ah, meu Deus, já perdi. Já era. Serve, vai. É assim mesmo. Tá vendo? Não, É a veia artística. é artística para mim. E aí tem mais alguma pergunta que você queira fazer, de dúvida ou curiosidade? Bom, acho que nesse momento, acho que é só isso. Eu ouvi falar também, eu ainda não experimentei, mas eu tô querendo comprar para experimentar, é a Unipaint, que ela é como a Posca, só que dizem que ela é mais resistente, pode ser usada melhor no exterior, né? Na parede exterior. Então, aí é Então eu bom, queria experimentar essas canetas, sim. porque às vezes Aí, é bom, né? aí assim, esses testes são muito bons de você fazer, por quê? Tem coisas que, tipo, para mim funcionam muito bem, por causa da minha expectativa para aquilo. E vão ter coisas que não vão Sim. funcionar. Mas vai depender do trabalho. Então, assim, tem trabalho, você fez numa área externa, porém era uma área que era coberta. Então você poderia Não, usar não era post. coberta. Não era coberta? A parede ficava Não, no ar livre? ficava ao ar livre, sim. Ah, tá. Então não pode usar a posca. Porque assim, tem essa questão da resistência, né? É, eu experimentei a Posca nessa parede, só que Aham. eu não passei tinta preta por cima. Isso. Você pode até fazer Aí, isso. Você pode fazer para marcar, né? Mas aí você vai gastar a tinta, né? Vai gastar posca que de repente você não precisa sim. gastar os dois materiais. Então, assim, ter essa fase de experimento também, isso é muito importante. Porque às vezes é mais fácil a gente ter, né, a caneta em mãos para a gente fazer, só que às vezes não vai dar o resultado que a gente gostaria de ter por causa do acabamento da parede. Então sempre tenha algo assim, olha, eu só uso Posca, beleza, mas aí se você precisar fazer uma outra coisa, você não vai conseguir, né? Então Sim, assim, você tem que ter a ter liberdade liberdade, também, né? né? Ter liberdade de usar outras coisas, né? E aos poucos você vai se descobrindo também. Então, assim, tem outras marcas que a gente pode estar também usando e fazendo com que cada projeto a gente vá experimentando outros tipos de materiais. Mas se caso quiser resistência, mesmo dentro de casa, faça um verniz fosco, um verniz brilhante, né? Um verniz spray de boa qualidade. Sim. Aí você pode comprar do Color Jean ou você pode comprar da Acrylex, que são marcas que eu conheço, que eu uso também, né? Então, são marcas Uhum. que eu tenho essa... A Acrylex é mais fácil da gente encontrar o fosco. É, eu ia te O perguntar fosco isso. Qual tem mais facilidade de encontrar? Porque é ainda mais a aqui em Rio das Souvenir, Ostras, né, é mais isso. difícil. A Souvenir aqui em Rio das Ostras eu encontro na Show das Tintas, a Fosca. Uhum. Acetinado eu só consegui uma vez, mas há muito tempo numa loja que já até fechou, então não vale mais. Mas se de repente você conversar com o vendedor, e dependendo da quantidade que você precisa, depende de uma parede grande, um projeto grande, eles podem até encomendar para você. Então Ah, legal. a Acrylex também tem acetinada, que assim é muito boa, e eu sempre uso dela, mas geralmente eu compro pela internet, porque não dá para. É só mesmo, isso você pode colocar em qualquer lugar que vai vender, colocar verniz fosco Acrylex, ou verniz Uhum. acetinado Acrylex, ok? Se você tiver no início do uso do spray, eu aconselho você usar e recomendo o
o acetinado. Depois, aos poucos, você vai fazendo essa mistura que eu faço, né, quando eu não encontro ou não tenho mais o verniz acetinado comigo. Sim. E com relação aos tipos de tinta, né? Você me perguntou qual que eu prefiro, ou qual que eu gosto mais, né, e tal. Qual que você... Eu imagino que você tem experiência com vários tipos de tinta, né? Uhum. Qual que você gosta mais de trabalhar? Ou qual você se sente melhor, sei lá? Ou que dá um acabamento melhor para certa situação, né? Certo tipo Sim. de arte que você vai pintar. Geralmente é assim, eu tenho que ver o espaço que eu vou fazer. Então, por exemplo, nesse espaço aqui, a parede Uhum. já estava com uma tinta semibrilho. Então, eu faço semibrilho para que eu tenha uma unidade em relação ao acabamento. A não ser que eu Sim, quisesse dar uma diferenciação em relação a visual. Então, se eu quisesse fazer essas formas orgânicas com um destaque maior, eu poderia fazer fosco. Porque aí eu teria. Não tem esses cartõezinhos de visita que tem um verniz localizado? Às vezes é só no nome, é um brilhozinho. sim. Então, Uhum. se você quiser dar esse efeito na parede, você consegue. Aí você tem que ter uma tinta brilhante. E aí você mistura com a tinta fosca. Você consegue fazer isso. Sim, Mas, geralmente, eu sempre faço com o acabamento que já está na parede. Porque aí eu aproveito o fundo, né? O fundo entendi. da parede. Então, isso é sempre. Se eu uso outro tipo de tinta, vai depender da resistência que eu quero, externa. Geralmente, quando eu vou fazer alguma pintura e eu uso o corante, então eu tenho que passar alguma demão